Olá, tudo bem? E aí, boa noite. Como é que tá aí essa semana? Essa semana eu escolhi o tema gestão financeira, um tema tão importante. E aí falei na terça-feira sobre a diferença de fluxo de caixa demonstrativo de resultados, como utilizar o cartão de crédito para você vender mais. Na quarta-feira eu falei sobre. A quarta-feira foi ontem, né? Falei sobre estabelecimento de preços, como definir seu preço de venda de um serviço, de um produto. E hoje vou falar sobre capital de giro, um assunto importante, mas que poucos empreendedores valorizam. Então, você que está chegando aqui, boa noite, seja bem-vindo. É muito gostoso estar aqui com vocês. Então, se você der um like, mandar um oi, apertar o dedo aí no coração, compartilhar esta live, e porque no momento em que você compartilha enquanto eu estou ao vivo, se algum amigo se interessar por esse tema, ele pode vir participar, mandar perguntas e compartilhar aqui desse nosso encontro. Delícia! Já meu olho fica brilhando quando eu vejo aqui os likes e os corações aparecendo na tela. Boa noite, Rose, tudo bem? Esse tema é um tema importante, não é mesmo? E por que eu começo explicando o que é um capital de giro? Porque, vamos dizer, a gente escuta falar em capital de giro, mas poucas pessoas sabem o que é e por isso as pessoas muitas vezes não explicam. Capital de giro é aquele dinheiro para uma reserva, para você conseguir, vamos dizer assim, equilibrar o desequilíbrio do seu fluxo de caixa. Se você me acompanhou na terça-feira, você vai se lembrar que fluxo de caixa é aquele controle que você faz dependendo da data, quando que entram os pagamentos, o recebimento que você tem e quando que você vai ter que fazer aquelas despesas. Porque muitas vezes a gente tem um bom resultado no mês, um grande faturamento, tem um lucro, só que a receita vai demorar muito tempo para eu receber e as despesas, os custos relacionados a esse faturamento eu já tenho que pagar agora. E aí isso faz com que o nosso fluxo de caixa fique desequilibrado e de repente pode acontecer, chegou o dia de pagar a folha de pagamento e você não tem dinheiro para fazer esse pagamento, ou uma conta importante, a conta do fornecedor. Então, vamos dizer assim, o capital de giro, ele existe para que nesses dias que você tenha essa falta de dinheiro, porque a receita vai vir mais para frente, você possa fazer frente, efetuar os pagamentos sem ter que ficar desesperado ou pior, deixar vencer um determinado pagamento e depois ter que pagar multa, juros, e aí esse pagamento vai custar muito mais caro. Agora, como calcular esse capital de giro, que é o grande desafio, e vai depender muito do tipo de negócio que você tem. Se você está no varejo, você tem estoque de mercadoria, não é? E aí, quanto que você tem de dinheiro investido e parado no seu estoque? Você já parou para pensar nisso? Quantos dias leva para você girar esse estoque? Para a mercadoria, o tempo que leva entre você fazer um pedido e o seu fornecedor entregar? Quanto tempo leva para você entregar a mercadoria para o seu cliente? Então, isso tudo vai interferir na data do vencimento para você receber esse dinheiro e ter que pagar os seus fornecedores. Então, quanto maior for o prazo entre o recebimento do seu cliente e a data que você tem que pagar para o seu fornecedor, maior é o capital de giro que você vai precisar ter, ok? E aí, assim, existem fórmulas, e claro que eu não vou me propor aqui a dar uma aula de cálculo do capital de giro, isso é uma aula que você vai provavelmente levar aí 1 ou 2 horas para entender e aprender as diferentes formas de calcular o capital de giro. Mas, vamos dizer, a grosso modo, um conceito simples que já vai te ajudar muito é você ter
ter uma reserva suficiente para pagar em torno de 3 meses de despesa da sua empresa. Isso significa o quê? Se der uma pane e o país parar, você tem fôlego para manter a sua empresa viva por 3 meses, sem ter R$ 1 de faturamento. E aí, claro, vamos fazer uma simulação. Imagine que deu uma crise muito grande, o seu faturamento cai em 50%. Isso significa que você vai receber metade. Então, algum dinheiro para pagar as despesas você tem, concorda? E você tendo um capital de giro para sustentar a sua empresa durante 3 meses, mas como vai estar entrando um pouquinho de dinheiro, você vai ter fôlego para aguentar 6 meses de crise e não ficar desesperado por falta de dinheiro. E eu digo mais, em momentos de crise como a gente viveu agora, quem tem dinheiro guardado, aproveitou grandes oportunidades. Eu conheço vários empreendedores que sonhavam em ter uma loja no shopping center, mas não conseguiam porque os valores de aluguel, as luvas eram muito altas e muitas vezes, mesmo você tendo dinheiro para pagar as luvas e o aluguel, tinha uma fila tão grande que você às vezes ficava alguns anos esperando. Com a questão da crise, muitas lojas em shopping fecharam e com isso esses espaços apareceram. Agora só pôde aproveitar o empreendedor que tinha uma reserva. Minha sugestão para você, inclusive, é que você separe. Porque o capital de giro é para uma emergência, é para pagar as despesas normais do seu negócio no momento de dificuldade de redução de faturamento. Ok? E você deve ter uma outra reserva técnica que é para possíveis oportunidades de novos investimentos, de expansão do negócio, adquirir novas tecnologias. Por isso que é tão importante você ter capital de giro e uma reserva financeira. E nós brasileiros não temos o hábito de ter reservas e por isso a gente trabalha sempre no limite. A gente tem uma pequena queda de faturamento, já entra numa dificuldade financeira e aí começa a pegar dinheiro emprestado no banco e juros é muito alto e você entra num círculo vicioso que pode muitas vezes te levar a fechar o seu negócio, que é muito crítico e complicado. Legal? Então vamos lá, vamos falando aí desse tema, que é um tema importante, mas poucas pessoas conhecem. Fala, Fernando, tudo bem? E a Bárbara tá boa? Adriano, eu já tive isso um dia, hoje nem o banco mais. Hoje é o grande desafio. Num momento difícil como crise que a gente está vivendo, tudo bem, eu entendo, Adriano, que nesse momento poucos os empreendedores conseguem estar fazendo uma poupança, uma reserva para guardar esse dinheiro. Se você está podendo, comece já. Uma outra dica é a gente esperar o dinheiro sobrar para começar a guardar e fazer um capital de giro é quase impossível, porque na empresa a gente sempre vai ter novos planos, sobrou um pouco de fôlego, você cria alguma coisa nova. Então, o que a gente precisa, na verdade, para construir o meu capital de giro é muita disciplina, ok? Tenha foco e disciplina. Eu vou dar algumas sugestões que podem te ajudar. Imagine que você vai estabelecer que a partir de agora você vai guardar 10% de tudo que entra na sua empresa. Então, por exemplo, se você fatura R$20 mil por mês, escolhe um cliente que você fature aproximadamente R$2 mil por mês. Abre uma nova conta e pede para esse cliente depositar o pagamento nesta outra conta. E você não mantenha cartão de crédito, nem talão de cheque, nem cartão de débito desta outra conta. Portanto, esse dinheiro vai entrar, como ele não está no giro do dia a dia, automaticamente você tem uma chance maior de esquecer esse dinheiro nessa conta, de preferência até investir esse dinheiro para um momento e você formar esse capital de giro que você tanto precisa. Legal? Essa é uma dica importante, você pode ter certeza.
se você conseguir fazer isso e esquecer que esse dinheiro existe, em menos de um ano você vai ter não só o seu capital de giro, como uma reserva importante. Legal? Então, a primeira coisa é querer. A segunda é a disciplina, a terceira é encontrar um mecanismo para te ajudar a fazer essa poupança e esse capital de giro, legal? E quando começamos do zero, como conseguir esse capital de giro? Rose, então eu acho que, vamos dizer, intuitivamente, ainda não tinha lido sua pergunta, mas acho que essa dica foi uma dica boa, não é? Você fala para mim, não, mas 10% nesse momento tá difícil. Então, você tem um faturamento de 20 mil reais, pega 5%. É um cliente de R$ 1.000 e coloca todo o dinheiro desse cliente nessa conta separada. Com isso, você vai juntando um dinheiro e em pouco tempo você tem uma boa reserva. Legal? Você trabalha no varejo, você vende de pouco em pouco. O que você pode fazer é pegar, por exemplo, um dia de faturamento do mês e esse dinheiro que entrar nesse dia você deposita naquela conta separada. Ou todos os dias você pega um cheque que você recebe de 10% do valor do que você faturou naquele dia e deposita nessa conta separada, de preferência num outro banco, quem sabe até uma conta poupança. Não é um bom investimento, mas no início é uma forma mais simplificada de você começar a fazer essa reserva. Legal? Coloque algum banco que fique longe, que você tenha mais dificuldade de acessar para você esquecer esse dinheiro lá. Que bom, fico feliz em saber que você gostou. E aí, eu sei que esse tema de gestão financeira, ele é um tema que às vezes deixa a gente numa situação, né, um pouco indigesto, mas ele é importante. A gente precisa encarar essa realidade e ter coragem de olhar para os nossos números. Uma das coisas que eu percebo é que muito empreendedor não gosta de fazer o seu demonstrativo de resultado, acompanhar qual foi o faturamento do mês, o fluxo de caixa, porque tem medo de encontrar a falta do dinheiro, encarar que você tem um prejuízo. Mas pensa comigo, se você não olha para isso, mas o prejuízo está lá, você está pagando caro e você não vai fazer nada porque você nem sabe o tamanho do problema e o tamanho do prejuízo. Então, mês que vem, a tendência é a situação ficar ainda pior. E assim, dia após dia, cada vez que você finge que não vê essa situação, você está agravando e o buraco vai ser muito maior. Então, quanto mais rápido você tiver coragem para encarar esses números, essa é a chance que você tem de virar esse jogo. Se você hoje conseguir guardar R$ 50 para começar a fazer o seu capital de giro, você vai ver que em pouco tempo você cria a disciplina de guardar um dinheiro e aí você aumenta de 50 para R$ 100, daqui a pouco você está guardando R$ 1.000 e daqui a pouco você é um dos poucos empreendedores com uma boa reserva para aproveitar todas as oportunidades que vão aparecer, tenho certeza. Delícia que vocês estão aqui. Adriano, fazia tempo que você não acompanhava aqui ao vivo, desde o início da transmissão, né? 20% do líquido para reinvestimento na empresa, capital de giro, mas hoje esse dinheiro já foi e não tenho mais como manter. Que bom que você tem essa disciplina, Adriano. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, inclusive amanhã eu vou falar um pouquinho de algumas dicas de como lidar com as dívidas. Todas as empresas brasileiras, principalmente as pequenas, estão muito endividadas e aí a gente tem problema com dívida em cartão de crédito, em cheque especial, desconto de duplicata, débitos com fornecedores e a gente precisa pensar estrategicamente como resolver essa realidade
que não está fácil, né? Sem contar dívida de impostos que não cobra num curto prazo, mas que sempre vai custar muito no médio e longo prazo. Então, trazer aqui algumas dicas, não existe solução mágica, mas a gente encarando com coragem, com trabalho, e o empreendedor brasileiro é guerreiro, e eu tenho certeza que a gente tem essa força. Uma das coisas que eu saí muito inspirada no nosso encontro na segunda-feira, Sacadas de Negócio, a Adriano estava lá, a Rose estava lá, muitos participantes do grupo Sacadas de Negócios, né? Foram mais de 100 pessoas que participaram, acompanharam a palestra da Cookie, que é fundadora daquele grupo DOTS aqui no Facebook, que é um grupo de pessoas que estão dispostas a se ajudar. E eu acho que é isso uma coisa que a gente precisa fazer, ajudar uns aos outros. Eu tenho certeza, e é isso que a gente está começando a exercitar no grupo Sacadas de Negócios, que tem muitos empreendedores que precisam comprar, por exemplo, você que está me ouvindo, quer comprar, precisa comprar um trabalho de uma gráfica. Adriano, que está aqui, tem gráfica. E aí, se você dá o apoio para ele, você vai contribuir para que a empresa dele melhore, e ele pode ajudar a Rose, por exemplo, que tem um trabalho com lingerie lindo, maravilhoso, e ela, então, com isso, criar alguma promoção, alguma divulgação, e aí um vai ajudando ao outro. Quantos clientes, quando a gente aproxima essa força, e eu acho que o empreendedor da pequena e média empresa no Brasil ainda tem se apoiado pouco. A gente muitas vezes não valoriza os fornecedores de empresas pequenas, então a gente precisa criar essa força do grupo, um ajudando o outro para a gente superar esse momento tão difícil que a gente está vivendo no Brasil, que aos poucos vem aquecendo a economia e melhorando. Eu sei, tem muita gente que está enxergando oportunidades, está trabalhando bastante, ganhando dinheiro, mas se a gente se ajudar, isso vai criar uma força ainda maior e a gente vai sair mais rápido dessa dificuldade. Legal? Marcelo, tudo bem? Podemos praticar os exercícios do capital de giro também na vida pessoal, disciplina. É verdade, Marcelo, você tem toda a razão, ótima observação. A gente criar esse hábito de pegar os 10% do que eu vou receber pessoalmente e também guardar para uma reserva e para um capital de giro. Então, no momento em que a empresa tiver uma dificuldade financeira, se eu precisar ficar sem retirar minha remuneração por 1 ou 2 meses, se eu tenho essa reserva, pode ser uma ajuda valiosa nesse momento da empresa. Então, esse é um assunto muito importante e eu fiquei até feliz quando, vamos dizer, surgiu aí a oportunidade com o Rafael, que tem algum expertise em cartão de crédito. Nós vamos fazer um hangout, eu estou planejando aí uma série de hangouts para a Semana do Empreendedor, que vai acontecer na semana de 14 de novembro, e aí trazendo temas importantes para a gente buscar a solução que o empreendedor da pequena e média empresa está precisando. Tô adorando os likes, os corações. Ó, quando você aperta likes e corações, você está contribuindo bastante quando você compartilha esse vídeo, porque o Facebook entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais gente. Então fala, oi Bia, tudo bem? Um beijo, obrigada pelos likes, corações. Delícia ter você aqui, saudades. Ainda bem que a internet nos aproxima, né? Eu na gráfica, em 2000, fiz um jornal chamado Interação, onde eu apresentava os meus clientes um para os outros. Que ideia incrível, Adriano! Adorei essa ideia de apresentar uns clientes para os outros e eu acho que a gente pode exercitar isso. Volte a fazer. Mesmo que não seja com o jornal chamado Interação, a gente deve fazer isso nos nossos grupos de WhatsApp, aqui no Facebook, lá dentro
dentro do DOTS e a gente vamos criar essa força de apoio entre os empreendedores, porque nós somos a solução. Legal? E o melhor de tudo é poder contar com vocês aqui. Então vamos começar a trocar, interagir um pouco mais, conhecer um pouco mais os negócios uns dos outros, para a gente gerar ótimas oportunidades. O evento Sacadas de Negócios quer fazer isso. Essa primeira edição era tanto conteúdo que a gente só teve tempo de começar uma apresentação. Algumas pessoas já começaram, já saíram de lá se conectando. Esse é o primeiro passo, mas com certeza para o próximo encontro eu vou deixar um espaço reservado para a gente ter um tempo maior para trocar e entender como que a gente pode se ajudar e aí com isso a gente crescer juntos. Legal, gente? Delícia estar aqui com vocês. Você que está me assistindo, se for a sua primeira vez, então venha fazer parte do meu conteúdo, no meu cadastro, aqui no Facebook. Você deixa o seu e-mail e eu mando dicas, novidades, tudo que está acontecendo, que eu venho sempre desenvolvendo, criando e realmente ouvindo de vocês os desafios, as dúvidas e as perguntas. Pode mandar. Qual é a sua dúvida? Qual é a maior dificuldade? Eu adoro preparar aqui um conteúdo para vocês. Agradecer o carinho de vocês, obrigada pela companhia. Foi muito gostoso estar aqui, terminando aí quase essa semana, uma semana que para mim começou cheia de emoções, que o nosso encontro segunda-feira foi incrível. Você não teve a oportunidade de participar? Eu fiz a transmissão, uma live ao vivo, com todo o conteúdo. Foram palestrantes incríveis, tivemos o Fernando Kimura, que fez uma palestra no TEDx de Indaiatuba há poucos dias atrás, a Cook, que é um grupo DOTS que tem mais de 50 mil pessoas que se ajudam aqui no Facebook, marketing digital, tivemos um monte de coisa bacana. Então você pode assistir, basta você clicar na live número 75 e você vai assistir todo esse conteúdo. Legal? Obrigada pelo carinho. Beijo, até amanhã, 7h30, hein? Amanhã é sexta-feira.